Deixa eu ver o que diz aqui a BBC. Se você quer conversar, pare de nos atacar. Está ao vivo isso aqui, na BBC. Zelensky diz à Rússia, depois de sofrer uma série de ataques que aconteceram agora. Enquanto a Rússia reage pela primeira vez à visita do Zelensky no Salão Oval, no encontro da sexta-feira com o Trump. Olha o que diz aqui o porta-voz russo. Foi uma total falta de habilidade diplomática, classificando o encontro lá, o entreveiro, entre o Zelensky e o vice-presidente americano, J.D. Vance. Mas nesse momento, eles sofreram outro bombardeio e o Zelensky disse, se vocês querem falar de paz, para de jogar bomba aqui. Quem está aqui conosco para conversar um pouquinho a respeito da situação, que está se agravando bastante, infelizmente, é a doutora Giovana Branco, doutoranda e pesquisadora de política russa da Universidade de São Paulo. Giovana, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, obrigada pelo convite. Muito obrigado. Bom, Giovana, para onde vai essa situação? Os líderes europeus também se reuniram. Como é que está a situação em relação? É possível um cessar-fogo na sua avaliação, não? No momento, um cessar-fogo está bem distante do nosso radar. A gente até parecia que chegaria nesse ponto, tinham algumas negociações acontecendo. A própria aproximação dos Estados Unidos com a Rússia deu a entender que poderia haver um acordo no futuro, mas depois desse encontro de sexta-feira, a situação é absolutamente insustentável. A Ucrânia já estava numa situação bastante desfavorecida, fechando um acordo de minerais com os Estados Unidos, em que ela perderia bastante, e agora com essa vergonhosa reunião que aconteceu no Salão Oval nos Estados Unidos, de fato a Ucrânia não tem mais tanto interesse em estar tão alinhada aos Estados Unidos. E isso coloca também uma pressão sobre os líderes europeus, que se veem também isolados em relação aos norte-americanos e precisando agir de forma independente. E obviamente a Rússia sai como uma grande vencedora dessa reunião, já que um acordo não foi possível, a Ucrânia continua sem conseguir se proteger de forma bastante forte em relação aos ataques russos e 20% do território ucraniano continua sob domínio dos russos. Giovana, isso significa que há uma mudança, vamos dizer assim, importante na geopolítica mundial? O Trump dizendo para a Europa, agora vocês se virem aí se vocês quiserem se defender? Sim, é uma mudança bastante importante. Ela já vinha acontecendo, a gente tem observado, na verdade, um processo de isolamento norte-americano, que é comum na política externa dos Estados Unidos. Eles têm essa questão pendular de cada vez serem mais globalistas ou mais isolacionistas, mas o que a gente tem observado bastante é esse abandono total agora com o Trump. E isso coloca sobre os europeus uma pressão muito grande de ou eles se reúnem e realmente fortalecem os laços da União Europeia, pensando em adquirir ainda um espaço privilegiado no sistema internacional, realmente a Europa vai ficar para trás e vai ser esquecida, inclusive em termos de segurança. Giovana, agora no mês de maio, o Putin está preparando uma grande festa lá na Praça Vermelha, ao lado ali da múmia do Lenin. Essa festa é a festa da vitória de 80 anos contra o nazismo, que não foi feita pela Rússia, foi feita pela União Soviética, mas ele está faturando. E chamou o Trump para participar. Será que o Trump vai? Seria inédito isso, né? Principalmente durante esse período de guerra, né? Nesses 3 anos de guerra na Ucrânia, em que a Rússia vem sofrendo várias sanções. Mas eu não descartaria essa possibilidade. A festa do 9 de maio é extremamente importante para a história da Rússia. É uma base realmente fundadora do nacionalismo, de uma identidade que lutou contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E exatamente como você falou, embora não tenha sido a Rússia moderna
que tenha conseguido essa vitória, ainda assim o Putin se utiliza bastante desse discurso para elevar o moral dentro da sua nação. É possível sim que o Trump vá, ou se não ele pessoalmente, mas algum representante dos Estados Unidos, e isso modifica bastante a atual situação das relações internacionais, coloca os Estados Unidos em a Rússia, impede igualdade e realmente passa por cima dos interesses ucranianos e europeus. Professora, provavelmente não vão lembrar um fato histórico que a União Soviética assinou um tratado com a Alemanha nazista em 1939 e dividir a Polônia meio a meio. Era um tratado de não agressão. Acho que isso não vai ser falado lá no dia, não. Vai pegar mal, né? Não, a história é sempre moldada de acordo com os interesses dos atores atuais. Então, isso nunca se fala nessas comemorações do 9 de maio, em que a União Soviética, de fato, antes de combater os nazistas, ela se aliou a eles. E só foi forçada a mudar de lado no momento em que a Alemanha nazista decide invadir o território soviético sem sucesso. Mas isso a gente percebe em todas as questões históricas do mundo, né? Uma mobilização de tudo aquilo que já aconteceu, inclusive na política norte-americana sobre esse mesmo período da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Giovana, muito obrigado por sua gentileza, por nos atender em plena segunda-feira de carnaval. Obrigada e bom dia a todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos à doutoranda Giovana Branco, pesquisadora de política russa da Universidade de São Paulo. Está aí, portanto, então, dizendo para você, está acontecendo agora novos ataques russos contra a Ucrânia, segundo aqui a publicação da BBC.